Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Sil e esse é o canal Litera. Hoje nós vamos falar de Manuel Antônio de Almeida, em memória de um sargento de milícias, é claro. Primeiramente lembrar que esse livro, ele é pedido no vestibular já há algum tempo, então fique atento, se você ainda não leu esse livro, né, aproveite para fazer a leitura. Inclusive ele é bem curto, um daqueles livros que eu já falei, já dei uma dica, né, para vocês lerem dentro de um mês, que os vestibulares pedem 10 livros, nós temos 12 meses no ano para poder ler esses livros, e tem alguns livros que você consegue ler dentro de um mês, ou até um ou mais livros dentro do mês, dependendo do número de páginas. Então, Memórias de um Sargento de Milícia é um desses livros que você consegue ler em menos de um mês. Inclusive é um livro muito bom, é um livro muito gostoso de ler, então não perca essa oportunidade, não fique só nos resumos, aproveite, leia o livro, porque vale a pena. Então, primeiramente, essa obra. Essa obra, ela foi publicada como folhetim no Correio Mercantil, lá pelos meados de 1852, 1853. Inclusive, Manuel, ele não assinou essa obra, ele assinava como anônimo, ele escrevia os textos, era publicado, e em vez de colocar lá o nome dele, o pseudônimo que ele usava era anônimo. Depois, quando ele foi lançado como livro, ele também não teve chance assim, de assinar esse livro, lá em 1854, que ele foi lançado como livro, e ficou como um brasileiro. O livro ele é classificado como um romance, mas ele é bem diferente dos romances que foram publicados na época. Inclusive, ele não chamou muito atenção por isso, porque cabe a ele um realismo. Ele é diferente por quê? Porque ele não era aquele romance melado, aquele romance rasgado, aquela sofrência toda. Ele era um romance mais assim pro lado da malandragem, que o personagem ele é mais pro lado da malandragem. Outra coisa que chama atenção também é que geralmente os romances da época eram romances assim das classes sociais mais altas, né? Então eram bailes, festas, eram pessoas, médicos, advogados formados, que tinham uma profissão, mas que viviam de uma herança que foi deixada para eles, que eles poderiam viver o resto da vida sem precisar trabalhar. Inclusive tem um livro do Machado de Assis, O Ressurreição, Félix, que ele é formado, né? E só que ele recebe uma herança, então ele vive daquilo, ele não trabalha. Só que Memórias de Sargentos de Milícia, ele é totalmente diferente. Já é uma história contada mais da classe média baixa, é uma linguagem mais popular. Ele faz um mistério em relação ao assunto. Ele inicia um assunto, ele comunica ao leitor que por hora não vai falar sobre aquele determinado assunto, mas que mais tarde aquele assunto vai surgir. Então, narrativa é muito cobrado, o tipo de narrativa, a forma de narrativa, em que pessoa está a narrativa. Então, esse livro, Memórias de um Sargento de Milícia, ele está na narrativa da terceira pessoa, tem um narrador onisciente, as características muito parecidas com Memórias Póstumas de Brás Cuba. Inclusive, Memórias Póstumas de Brás Cuba, que foi o livro que abriu o realismo no Brasil. Como que começa essa história? Eu gosto sempre de ler a primeira frase que inicia o livro, as primeiras frases que iniciam o livro. Essa frase ela inicia: era em tempo do rei. Ela se inicia com a vinda de um navio de Portugal, vindo para o Brasil, não, navio de Lisboa, que estava vindo para o Brasil, e no navio estava o personagem Leonardo Pataca e Maria das Hortaliças. No caso, Leonardo Pataca se interessou por Maria das Hortaliças, mas foi algo assim um pouco brutal, né? Não foi aquele romance, aquele olho no olho, né? Foi uma coisa totalmente diferente. Maria da Hortaliça estava ali, cegada, parada, de repente o Leonardo passou, deu um pisão no pé dela e ela correspondeu com um beliscão. Então os dois vieram de Portugal para o Brasil, tiveram, né, um relacionamento, se casaram, foram morar juntos e 7 meses depois nasceu o filho deles. O ofício de Leonardo Pataca era meirinho, que é uma espécie de oficial de justiça nos dias de hoje. Então, quando Maria e Leonardo tiveram um filho, eles foram escolher os padrinhos. Como madrinha, certeiro, né, foi a parteira. E como padrinho, Leonardo ele queria um juiz, queria alguém de uma certa posição social. Mas com muita insistência de Maria, ele acabou escolhendo o barbeiro da cidade, então
foi o padrinho, né, do filho dele, e a madrinha foi a mãe. O menino era um menino endiabrado, né? Quando ele era pequeno, ele chorava tanto que ele incomodava toda a vizinhança. E com isso, quando ele foi crescendo, ele começou a aprontar. Só aprontava, tudo ele rasgava, tudo ele destruía. Então ele começou a dar muito trabalho para a família. E também, no caso, Leonardo, ele começou a descobrir que Maria, ela acabava traindo ele em algumas ocasiões. Então chegou um certo dia que para ele foi o fim, quando ele descobriu que Maria se envolvia com uma pessoa, mas com muitas pessoas, ele ficou totalmente desolado. Então Maria, o que Maria resolveu fazer? Maria cansou daquela situação, ela já não gostava de viver com Leonardo Pataca, e quando ele descobriu, ele acabou batendo nela, houve uma confusão muito grande, o padrinho tentou apaziguar, mas não conseguiu. Então Maria acabou indo embora, ela fugiu, acabou voltando para sua terra natal, acabou voltando para Lisboa. E Leonardo, naquela situação, aguentou e acabou largando o menino também. E o menino ficou aos cuidados do padrinho, ficou aos cuidados do barbeiro. O menino, até uns 7 anos de idade, ele nem conseguia olhar para a cara da madrinha, ele não gostava da madrinha de jeito nenhum. Depois, com o tempo, as coisas foram mudando. Mas quem ficou cuidando realmente do garoto, do menino, foi para o padrinho. Esse cuidado assim que ele resolveu ter, né, com o afilhado, não foi um bicho de 7 cabeças. Ele, na verdade, ele tinha sonhos para o menino. Ele pensava em mandar o menino para Coimbra. Ele queria que o menino fizesse parte do clero. Então, com 9 anos, ele começou a alfabetizar o menino, levou o menino para a escola. Mas o menino, ele não queria saber disso. O que ele queria era aprontar, era sair pela rua, era brincar. Primeiro dia de escola. O padrinho viu que ele já estava se desenvolvendo um pouco mais na alfabetização, resolveu levar o menino para a escola. Deve estar pensando, por que eu falo menino? Falo menino porque até certo ponto do livro, tem o primeiro capítulo, que é batismo, fala sobre as aventuras do menino, tudo que ele apronta, a falta de educação, né? Tudo que o menino faz é falado, mas não é falado o nome dele. Então, no início do livro, até uma certa parte dele, não é falado o nome do menino, mas o nome do menino é o nome do pai, né? Então o nome do menino é Leonardo. Então, provavelmente para não causar uma confusão maior, o autor preferiu chamar o garoto, o menino. Então, depois quando a história começou a girar em torno dele, que o autor, inclusive, ele explica, né? Quando for falar do pai, vai se dirigir a Leonardo Pataca, e quando for falar do menino, somente Leonardo. Leonardo, ele não queria saber de estudar. No primeiro dia de escola, quando o padrinho levou ele para a escola, já no primeiro dia ele tomou castigo. Então ele foi de manhã para a escola, o padrinho levou, aprontou, ele tomou castigo, foi para casa e falou para o padrinho que ele não queria voltar para a escola de jeito nenhum, e nem à tarde, que ele teria que voltar à tarde, nem no outro dia. Daí o padrinho insistiu e foi levando o menino, mas o menino sempre tomava castigo, Um dia ele acabou encontrando um amiguinho que era a coroinha na igreja. Então ele falou pro padrinho que ele queria ser coroinha na igreja, e foi trabalhar de coroinha, foi servir de coroinha com um amigo dele, justamente para poder aprontar, para poder ficar ali. Então o padrinho, com muita insistência do menino, acabou desistindo de levar o menino para a escola, porque o padrinho começou a deixá-lo ir sozinho, deixou o Leonardo ir sozinho para a escola, mas ele não chegava na escola. E a vizinha do padrinho vivia falando para ele: toma cuidado que esse menino não vai dar em nada, esse menino não vale nada, esse menino não presta. E o padrinho não dava ouvidos. Leonardo ficava bravo com os comentários da vizinha e falou que de uma forma ou outra ele ia se vingar dela. E em um dia de missa, ele e o outro garoto acabaram encurralando a vizinha ali dentro da igreja. O Leonardo andava atrás dela com aquela vela, ia pingando na mantilha dela, no véu dela, ia danificando tudo, ela ficou louca da vida. E o outro menino que andava com ele estava com um turíbulo, e aquela fumaça do turíbulo ia asfixiando a vizinha. Então ela ficou louca da vida com eles, não podia fazer nada, estava ali dentro da igreja. Então ela acabou deixando de lado, e ela sabia que em algum momento ela ia conseguir se livrar ali do Leonardo, fazer alguma coisa para o Leonardo. Sem saber, Leonardo acabou conhecendo o amor. Ele e o padrinho, ele frequentava a casa da Dona Maria, a única personagem que mostra ter um pouco mais de posse do que os outros, né, no livro. E além das suas posses, Dona Maria pegou a guarda de uma garota chamada Luísa, a Luizinha. Leonardo achava ela horrível, ria,
Mas aquele sentimento, aquela situação, aquela vergonha que ele tinha, que ele ficava rindo da garota, que a garota era esquisita, que a garota era feia, ele não tinha percebido ainda, mas era amor. Mas Luizinha, ela era muito fechada, muito retraída, então ele até acabou se declarando para ela, mas não deu em nada. O padrinho acabou falecendo. Quando o padrinho faleceu, tudo que ele tinha ele deixou para Leonardo, que é a história do padrinho também, da fortuna dele. Vocês precisam ler o livro para saber que foi uma história assim, um pouco, digamos, de uma forma ilícita que ele adquiriu essa fortuna. Acabou deixando tudo para Leonardo, mas Leonardo não tinha como cuidar de tudo isso. Quem tomou conta, daí apareceu depois de muito tempo, foi o Leonardo Pataca. Então ele começou a tomar conta das coisas do Leonardo. Leonardo Pataca não se acertava com ninguém, acabou casando com a filha da comadre, a madrinha do Leonardo. Confusão, né? Leonardo Pataca casou com a filha da madrinha do Leonardo, que no caso era a comadre do Leonardo Pataca. Confusão. Então eles se casaram, acabou tendo um filho, mas a filha da comadre não gostava muito do Leonardo, acabou dando uma confusão, eles brigaram, Leonardo saiu de casa e Leonardo começou a vagar. Quando ele começou a vagar pela cidade, ele acabou reencontrando, há muito tempo ele acabou reencontrando aquele coroinha que ficava com ele na igreja, que os dois aprontavam juntos. E eles moravam na casa com as tias, eram 3 irmãos e 3 irmãs. Eram os primos, então eles moravam ali, e tinha uma prima deles, a Vidinha, que o Leonardo acabou se interessando por essa garota. Mas tinham outros 2 primos dela que também eram interessados nela. Então começaram a mentir, a aprontar, e aprontaram para o Leonardo, e o Leonardo acabou sendo preso pelo Vidigal. A primeira vez que Leonardo caiu nas mãos de Vidigal, ele acabou fugindo. Então para Vidigal foi uma tremenda vergonha. Até os próprios guardas que ele regia acabaram rindo dele. Então ele estava na cola do Leonardo. A qualquer momento ele queria pegar o Leonardo de qualquer forma. E daí quando o Leonardo caiu nas mãos dele, definitivamente ele precisou de muita intercessão. Então Dona Maria, a comadre e uma ex-companheira, uma ex-namorada do Vidigal, intercederam pelo rapaz. Leonardo ele começou a trabalhar para o Vidigal. Luizinha se casou com José Manuel, mas José Manuel só se casou com ela, que foi aquele rapaz que a madrinha tentou afastar dela. Mas como Leonardo já tinha sumido, tinha desaparecido, não deu mais sinal de vida, ela acabou casando com José Manuel. Ele acabou provando para a Dona Maria que ele era diferente. Mas depois que ele casou, ele acabou mostrando as garrinhas, soltou as garrinhas de fora. Luizinha não podia nem sair de casa. Então foi um casamento triste, um casamento sem amor, e Luizinha passou por uma situação bem complicada. Enquanto Luizinha passava uma situação complicada de um lado, Leonardo passava uma situação do outro lado com o Major Vidigal. Leonardo vira soldado, Luizinha fica viúva, e agora vocês precisam ler o livro. Um fato histórico que eu resolvi falar em relação à época que esse livro estava em circulação é a construção do Palácio Itamaraty. O Palácio Itamaraty ele foi sede do governo republicano em 1889 e 1898. Ele foi a casa por algum tempo do Barão do Rio Branco. O Barão do Rio Branco ele foi uma espécie de diplomata brasileiro em alguns países aqui da América Latina. O Palácio Itamaraty ele começou a ser construído em 1851 e a construção terminou em 1855. E agora, no ano passado, em 2020, foi feito um projeto para a revitalização do Palácio Itamaraty no Rio de Janeiro. Como ele já foi sede do governo, então ele é um monumento histórico. Ele é o 8º monumento histórico, o 8º prédio a ser tombado pelo monumento histórico aqui no Brasil. Então, pessoal, fica a dica, Memórias do Sargento de Milícias. Eu vou fazendo os vídeos aqui para vocês. Se vocês estão acompanhando o meu canal, vocês estão vendo que essa seleção que eu estou fazendo são livros que são requisitados, que são pedidos nos vestibulares, nos últimos vestibulares. Então eu estou fazendo uma retrospectiva desses livros, eu estou tentando dar uma resumida, poder dar uma explicação melhor em relação a esses livros, para aqueles que não têm oportunidade de ler. Na verdade eu gostaria que todos pudessem, tirassem o tempinho, colocasse a leitura em dia, praticasse a leitura, mas às vezes essa vida aí corrida, numa correria, não consegue ler o livro. Então eu estou fazendo o máximo possível para resumir
para vocês em relação a esses livros. E vou colocar também nas minhas redes sociais algumas informações sobre personagens, narrativas, geralmente as perguntas que são solicitadas, que são indagadas nos vestibulares. Então, pessoal, mantenha a leitura em dia e não se esqueça, inscreva no canal.